Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Seja Franco Podcast. Nós aqui do Seja Franco abrimos aqui a oportunidade a todos os candidatos às eleições 2024 e hoje estamos com a candidata a prefeita, doutora Rosana. Antes de nós começar, eu só quero agradecer os nossos apoiadores aqui. Hora de Porto Belo, você quer se manter informado, acessa aí o Hora de Porto Belo no Facebook, Instagram e até no TikTok, hein? E no YouTube também. E também a RM Marmoraria, tudo em mármores, granitos, precisou de pedras, chama a RM Marmoraria. La Pizza Delivery, pizzas extremamente recheadas. E Zanella Marcenaria Exclusiva. E hoje estamos aqui com a doutora Rosana. Doutora Rosana, muito obrigado de ter aceito o convite, de ter vindo aqui até o Seja Franco para falar um pouquinho aí das suas propostas, um pouquinho da sua história. Teremos 10 minutinhos. Antes de nós começar, eu só quero fazer uma ressalva aqui. A gente quer pedir desculpa que ontem, com outro candidato a prefeito, a gente comentou que era 15 minutos. Porém, o nosso timer estava na velocidade 1.5 e acarretou que teve somente 10 minutos. Tá? Então, se você for olhar no vídeo, é realmente os 10 minutos. Então, a gente aqui do Seja Franco preza muito pela clareza, pela verdade. Então, a gente pede desculpas que realmente 15 minutos ia ser muito bom para todos poder falar suas propostas. Porém, a gente teve esse equívoco. Então, por isso, hoje a doutora Rosana também terá 10 minutos para falar um pouquinho das suas propostas e um pouquinho da sua história. Doutora Rosana, seja muito bem-vinda e se apresente, por gentileza. Bom, primeiro eu agradeço o convite, a oportunidade. Porto Belo precisa disso, precisa de pessoas capacitadas como você, como a sua equipe. Gente, é maravilhoso aqui. Bom, eu sou Rosana, doutora Rosana Chilicta, enfim, você já me conhece, porque estão falando tanto aí da mulher guerreira que insiste, persiste, sou eu. Este é o meu perfil, né? Eu sou uma pessoa extremamente extrovertida mesmo, gosto de falar, gosto de propor e principalmente agir. Eu sou uma pessoa muito de ação. Nasci em Cuiabá, no Mato Grosso, mas com 16 anos vim para Curitiba, passei na minha primeira faculdade, gosto muito de estudar e conheci meu esposo lá e a tendência era morar na praia. Já de pronto, a gente veio primeiro para Mariscal, mas ali eu já senti no coração de estar em Porto Belo, porque era mais agitado, né? Mariscal, enfim, na época, 20 e tantos anos atrás, era um pouco mais calmo, né? Ainda continua um pouco calmo, mas aqui em Porto Belo eu senti no coração mesmo de permanecer e construir minhas raízes, enfim. Fui professora da PAI, sou musicoterapeuta, trabalhei com idosos, e na sequência eu me bandeei para o direito, né? E onde eu até hoje eu atuo, sou advogada e tive a oportunidade de ver a realidade de Porto Belo com outros olhos, né? Pela profissão a gente pôde entrar em vários locais e ver diversas situações que a cidade de Porto Belo passa, né? Então, assim, como profissional, a gente busca, né, auxiliar, mas eu acredito que na vida pública, política, a gente pode se lançar e ajudar ainda mais, né? Poder aí colocar a cidade como uma melhor cidade para se viver. Esse o meu objetivo como prefeita, tá? Tornar Porto Belo uma das melhores cidades para se viver do sul do Brasil. E qual a principal razão pela qual você decidiu se candidatar a prefeita? Bom, continuando aí, porque eu já acabei respondendo, a principal razão foi quando eu sou muito da justiça social. E eu acredito que na política a gente pode usar a política, né, deve usar a política para que a justiça seja feita. Nós não precisamos entrar no extremo de um fórum, de um processo, quando tem políticas públicas que abrangem a sociedade. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa de um medicamento, por que ela precisa acionar a justiça, sendo que é um dever do Estado fornecer aquela saúde? É um dever do Estado fornecer aquela escola de qualidade. Por que as crianças estão em creche, esperando em fila? Por que tem que judicializar? Aí falta a política pública, aí falta a liderança, aí falta realmente um executivo, uma prefeita que faça a coisa acontecer. Porque dinheiro tem, a gente sabe, a gente é contribuinte, a gente está aí, eu sou uma contribuinte, eu sou do povo mesmo, e eu me indigno. E eu acredito que só há um caminho nesse momento, através da política, através, no meu caso, sendo prefeita de Porto Belo, podendo aí melhorar a vida de toda a população.
E quais são as suas prioridades para Porto Belo nos primeiros 100 dias de mandato, especialmente em relação ao turismo, mobilidade urbana e saúde pública? Bom, quando eu vou vencer as eleições, chega dia 1º, bom, a gente, já no governo de transição, a gente já quer verificar todas as pastas. Porque Porto Belo está gritando na saúde, na educação, na mobilidade, fala-se que tem projetos, eu participei de vários conselhos na cidade, né, e percebi vários problemáticas muito grandes, por exemplo, de não se cumprir um ofício. Não se cumprir aquilo que o Ministério Público pede de resposta. Por exemplo, no conselho que eu presidi, Conselho de Direito da Criança e do Adolescente. Quer dizer, como que se trata a criança e adolescente na nossa cidade? Se o próprio conselho estava sofrendo um certo desdém. Né? Então, isso é muito grave numa cidade como Porto Belo. E que eu me coloquei à disposição até mesmo para falar para a população que isso acontece. Né? Nos conselhos, por exemplo, o Conselho de Habitação. A partir do momento que nós apresentamos várias pessoas ali no conselho requerendo o seu direito à moradia, simplesmente o conselho meio que parou. Né? Então, assim, isso é a população tendo como resposta simplesmente não cumprir aquilo que é necessário, né? Ser ouvida, ser esclarecida as coisas para ela. Então, os primeiros 100 dias de governo é organizar a casa. A gente precisa organizar a casa. Né? A gente precisa verificar por que tem tanta gente, né, num cargo comissionado, em conselhos, em salas, e se realmente está produzindo. Porque a gente precisa produzir. A cidade de Porto Belo, qualquer cidade, é como uma empresa. Né? O prefeito, a prefeita, é um CEO. É alguém que você confia a chave da tua casa. Então, a gente precisa organizar a casa, limpar a casa, para realmente fazer a coisa acontecer. Mais 100 dias é muito tempo, porque eu sou bem dinâmica. Dá para esses 100 dias, por exemplo, na educação. Nós tivemos a morosidade da entrega do material, em alguns lugares nem aconteceu essa entrega como deve ser. A questão do uniforme. Por que a gente não se organiza? Por que o prefeito, a prefeita precisa se organizar antes das crianças entrarem em janeiro e não em julho? Aqui nós tivemos em junho ou julho. Confundiram os Jotas aí, né? É janeiro que se organiza a distribuição, como que vai acontecer. E a criança não tem que esperar todo esse tempo. Né? Então, isso é organizar a casa. É realmente começar o ano, e eu vou pegar um ano com temporada, com mobilidade. Né? E aí eu vou ter que ter a atitude de contratar, de buscar uma questão de um engenheiro de tráfego para poder ali facilitar o mínimo possível, né? Porque não dá para fazer ali milagre em 100 dias, pelo menos para a temporada não ficar essa barbaridade de 7 horas esperando. Né? Nós, moradores do centro, ou do Araçá, ou da Enseada, a gente tem que passar por uma turbulência de que tem que ter helicóptero para sair da cidade. Né? Então, esses 100 dias vai ser muito intenso, de muito trabalho, por isso que eu já peço seu voto no 40 e já vou aqui abrir, 40, tá? Você vai votar 40 para vereador, se você não sabe qual é o vereador, pode votar de legenda, 40, confirma. Voto de legenda, gente, é uma bênção, porque facilita, 40 confirma e depois 40 confirma. Tá fácil, chega lá, aperta 40 e vamos mudar a realidade de Porto Belo. E como que a sua administração pretende melhorar o atendimento e a estrutura da saúde pública, considerando também o aumento populacional durante a alta temporada? A saúde é um caos, no sentido de que faz-se uma UPA na cidade de Porto Belo, né? Sabendo que a UPA tem que servir a todo mundo, num lugar onde que facilita pessoas de Tijucas para vir, pessoas de Itapema para vir. Então, já sabe que ali pode vir pessoas de todas as cidades. Né? Então, o local, muito bom, bacana, maravilhosa a UPA, parabéns ali aos construtores, enfim, com dinheiro público, porque a outorga onerosa é um dinheiro público, então aí é o povo sim que fez, mas que a gente tem essa parceria público-privada. O que acontece na saúde? Eu preciso rever contratos. O contrato que foi realizado com a empresa que gere essa UPA, eu preciso analisar. Porque há muita reclamação. De 7, 5 horas esperando, uma criança de 7, 5, 3 anos esperando todo esse tempo, e falar que tem médico, muita reclamação de que as salas estão desocupadas. Mas é óbvio, a estrutura do PA, né? Estou falando de estrutura de contratação do PA, foi basicamente, aumentou acho que 1 ou 2 médicos, e foi para uma UPA gigantesca. É óbvio que não vai funcionar. Coloca ali, né, numa garagem, um caminhão. Não entra. Então, é questão de lógica. E isso na saúde a gente tem que melhorar. Aí vem a questão de exames, filas e tudo mais. Que eu quero saber por que tem gente esperando 6 anos para uma cirurgia que não custa 20 mil reais, gente. Pelo amor de Deus. Então, é isso que a gente tem que fazer. Organizar a casa também na saúde. Nesse ponto, revendo os contratos a princípio.
E quais são os seus planos para fortalecer a segurança pública, levando em conta também o aumento de visitantes e o crescimento urbano? Bom, eu tenho o prazer, né, de colocar no meu plano a questão do Conecta Porto Belo, já está sendo falado, pessoal, olha que legal, que bacana, porque nesse Conecta Porto Belo vai facilitar muitos serviços, né, essa coisa de pega prontuário num canto, vê o exame em outro, para com isso, né, um aplicativo consegue resolver isso daí de marcação. E nisso vai vir o quê? A pessoa precisa se cadastrar. Então, coisinhas ruins que vierem para a cidade, se precisar usar algum serviço, vai ter que se cadastrar. E ali vai interligar. Né? Facilita o trabalho da polícia, facilita o trabalho na questão para que a gente possa reduzir, né, essa bandidagem que a gente não quer. Bandido aqui a gente não quer. A gente quer uma cidade próspera. E Porto Belo vem crescendo rapidamente. Como a sua gestão planeja equilibrar esse desenvolvimento com a preservação ambiental e especialmente nas áreas costeiras? Bom, a questão das áreas costeiras, questão ambiental, a gente tem que pensar sério no plano, né, diretor da nossa cidade. A gente tem áreas de interesse social que a gente precisa rever, né? A área de risco é a área de quê? Então a gente precisa rever porque a população ela precisa morar. E isso tem a ver com equilíbrio ecológico. Como que eu vou fechar os olhos, enquanto prefeita, para uma realidade de falta de moradia? Então, tudo está conecto aqui na nossa cidade. Eu preciso ver a questão ambiental, quando a gente fala em segundo acesso, por exemplo, que tem uma questão ambiental, e trazer tudo isso para a mesa para a gente estar equilibrada. Então, precisa, sim, rever esse plano diretor, rever a questão dos lotes que a gente pode usar para... parques, por exemplo, a gente não tem, a gente poderia usar tanta costeira, tanta morraria para a gente preservar o meio ambiente, a gente não tem esse incentivo. Mas como prefeito, você pode ter certeza que eu vou garantir isso daí. E como você pretende resolver os desafios da mobilidade urbana, especialmente durante a alta temporada, quando o trânsito na cidade se intensifica? Bom, essa questão aí é o drama social que a gente vive, não só nós, mas eu acredito que a gente precisa se unir. Eu não vejo muita união entre os prefeitos, Porto Belo, Bombinhas, Itapemas, Tijucas, e começa com uma liderança. Eu quero ser líder que una. Apesar de ser explosivo um pouquinho, eu sou uma pessoa que consigo agregar. Agregar o que tá de bico aqui, o que tá ruinzinho ali, junta tudo porque é o melhor, é o bem comum que a gente precisa. Então, se a gente chama todo mundo, realmente a gente consegue uma solução, porque não somos só nós. Itapema, né, Bombinhas, todo mundo sofre. Então, o princípio é juntar todo mundo. Eu falo demais, mas é porque eu gosto de falar e tenho que falar. Muito obrigado, doutora Rosana, por ter aceito o convite, ter vindo aí até o Seja Franco falar um pouquinho das suas propostas e também da sua história. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, beijos. Fechou, pessoal, esse foi mais um Seja Franco Podcast. Valeu, tamo junto.